Fala, cafezeiro! Então chegou o dia desse vídeo que é tão esperado aqui no canal, que é falar sobre essa máquina de expresso doméstica aí. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já me pediram indicação de máquina de expresso para uso doméstico, que fique claro isso, não é para cafeteria, hein? Na maioria das vezes eu indico a máquina da Breville, que é essa que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. E eu vou deixar aqui no começo um agradecimento especial, que essa máquina ela não veio parar aqui através da Tramontina, nem através da Breville. Já vou deixar aqui também a minha reclamação. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Quem me emprestou essa máquina é um amigo que é cliente aqui da cafeteria, que é o Roger. É um cara que gosta muito de café. Durante o período de pandemia ele me procurou, me pediu umas dicas, acabou se apaixonando por expresso, comprou a máquina da Breville. Mas ele só me pediu uma única coisa. Ô Gabriel, vai prestar uma máquina pra você aí, mas aqui, duas coisas. Não usa café Jacu nela e não vai gravar videozinho nem seu do Samuel fazendo a musiquinha do Desenrola, joga de ladinho com a máquina não, é? Então eu vou seguir aí, tomar cuidado com a máquina dele, mas a musiquinha, Roger, vai ser a vinheta do vídeo. Desenrola, joga de ladinho. Desenrola, joga de ladinho. Então a história da marca Breville começa lá em 1932, quando eles fundaram a empresa Breville. Então a máquina é fabricada por essa empresa, ela não é o nome da máquina. Então a marca nasce na Austrália, em Sydney, e ela foi fundada por dois jovens, que é o Bill e o Harry. O Bill era um vendedor de rádios e o Harry era engenheiro. E aí no caso, um chamava Bill O'Brien e Harry Norville. E aí pegou-se o sobrenome dos dois, fizeram a divisão aí, juntou, nasce Breville. Então a empresa Breville eu diria que é uma empresa que está ligada nas inovações e o que está acontecendo no mundo. Obviamente um dos fundadores era vendedor de rádio. E aí quando eles fundam a Breville, a primeira coisa que eles lançaram foi um rádio próprio, né? E foi um sucesso logo de cara, né? Porque tinham poucos concorrentes naquela época. E aí logo veio a Segunda Guerra Mundial e aí a Breville saiu do segmento dos rádios, ou melhor, né? Lançou um outro produto que não tinha nada a ver Lé com Cré. Eles foram e desenvolveram um detector de mina, né, de explosivo. E aí, terminando o conflito de guerra, eles começaram a reavaliar o mercado e viu que eles estavam ficando obsoletos com a venda do rádio. E aí que eles fizeram vender o segmento rádio para uma outra empresa, e quem estava muito forte naquele momento eram os televisores. E aí eles olhando para os televisores, eles viram que não era o negócio deles, que eles iam demorar muito para desenvolver aquele aparelho, porque outras marcas já tinham essa expertise. Mas aí eles olham para o nicho do mercado de utensílio doméstico, né, de eletrodoméstico. E aí nasce uma série de outros equipamentos para utilidade doméstica. E lá na década de 70, a Breville estoura no mercado australiano, pois eles tinham lançado a primeira tostadeira de pão. O produto foi vendido de forma recorde, eles chegaram a vender mais de 400 mil unidades dessa tostadeira em um único ano. Se eles ganharam esse dinheiro todo com a tostadeira, imagina o cara que vendia o pão. No céu tem pão? E aí em 1998, a Breville lança a primeira chaleira elétrica. Eu diria que aí já começa uma certa sinergia com o café, né? Inclusive, para você que faz café em casa, chaleira elétrica é vida. Aí nos anos 2000, eles tiveram esse insight de que o café expresso que era tomado em cafeterias era uma boa oportunidade de mais uma vez inovar para o mercado de utilidade doméstica. E aí eles lançam o primeiro modelo de máquina de expresso doméstico. E aí essa máquina de expresso foi um dos grandes sucessos que eles desenvolveram para o mercado doméstico. E aí eles focaram então nesse segmento. E aí nasce também um moedor de café, com toda uma tecnologia, várias possibilidades de moagem, com a lâmina mais profissional, vamos dizer assim, em relação aos moedores que a gente tinha no mercado na época. E aí quando a Breville veio para o Brasil, ela veio de forma independente, né? Então pessoas iam atrás da marca e faziam a importação de forma independente e foram espalhando diversos equipamentos, né, da Breville no Brasil. Até que a Tramontina se associou à Breville e hoje é o principal distribuidor
da marca Breville no Brasil, né? E além da máquina de expresso, tem vários outros equipamentos, como o próprio moedor, batedeiras, tostadeiras, a chaleira elétrica, enfim. Então a Breville hoje já é uma empresa multinacional, já está em mais de 40 países, já tem mais de 70 prêmios internacionais de design, 100 patentes registradas, aproximadamente 200 produtos, e ela hoje domina mais de 50% do mercado mundial de tostadeiras. Então por que eu recomendo essa máquina? Primeiro quesito é o expresso em si. Então o nível de extração que ela entrega, a qualidade da extração é muito bom, né? Chega, arrisco dizer que dá para comparar de fato com um expresso feito em uma cafeteria a nível profissional. Outra questão, ela tem essa questão da vaporização, que também, se você consegue desenvolver uma habilidade, a técnica, você consegue desenvolver aí na sua casa latte art, ou usar o vaporizador para criar outras receitas. Então você consegue também um nível de vaporização semelhante a uma cafeteria. Bom, Gabriel, você está falando que o expresso é a nível de cafeteria, o vaporizador é a nível de cafeteria. Por que você não recomenda essa máquina para alguém usar na cafeteria? Porque ela não tem a mesma agilidade de que uma cafeteria precisa, né? Ela não tem a mesma resistência que uma máquina profissional, porque com certeza você vai usar em excesso a máquina e ela vai precisar ser consertada num curto espaço de tempo aí, porque ela não foi pensada para grandes fluxos de movimento. Outra coisa que ela tem que é super legal, querendo ou não, você pode já deixar ela aí ligada na tomada, em stand-by aí na sua cozinha, no seu cantinho do café, e ela tem já os suportezinhos das xícaras. Então quando você faz a pesquisa para comprar esse modelo de máquina, você vai encontrar duas versões, uma com o moedor já embutido à máquina, outra que vem só a máquina, aí você tem que comprar um moedor anexo, e por um acaso tem um moedor que faz conjunto com ela, que é da própria Tramontina by Breville. Então eu recomendo você comprar um moedor separado, porque você tem algumas vantagens nisso. Se você tiver algum problema com a sua máquina, você ainda tem um moedor para usar, fazer um café coado, para fazer um expresso numa outra máquina, enfim. Até porque o moedor, ele te dá essa abrangência de moagem, né? Então você consegue fazer diversas coisas com esse moedor. E quando o assunto é a máquina com o moedor acoplado, você fica limitado às receitas para a máquina, né? Apesar dela moer ali direto no porta-filtro do seu expresso ali, tem esse limitante, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que você tem um problema com o moedor da máquina que fica acoplado à máquina. Acabou, você não faz mais nada, né? Porque você depende, uma peça depende da outra ali para o funcionamento. Então você deve ter feito a pesquisa aí e viu aí que essa máquina também não é a mais baratinha do mercado, né? Porque você pega aí, tem outras máquinas nível doméstica que são bem mais baratas. Mas, vamos lá. O benefício principal aqui está na qualidade da extração do café, na possibilidade de vaporização a nível excelente para uma máquina doméstica, e além disso, vamos pensar a longo prazo, né? Quando você tem uma máquina que te possibilita essas experiências em casa, você passa a comprar o café mais barato, né? Então, você comprar um quilo de um café aí de R$100 que seja, né, a máquina vai te usar uma média ali de 10 gramas. Então a gente está falando de R$1 para cada café que você consome. Se você é aquele coffee lover raiz que gosta de ir em cafeteria, agora querendo ou não, você tem uma possibilidade de economia, porque esse mesmo café que você está tomando em casa nesse alto nível, uma cafeteria vai te cobrar R$8, R$10 na dose. Então é uma máquina que atende os requisitos aí técnicos, vamos dizer assim, porém com a utilidade doméstica. Agora, para você que já comprou a máquina e está com ela aí e tem uma série de dúvidas ainda do funcionamento dela, vamos lá para a cafeteria, porque aqui em casa não tem tomada 220 e a máquina que eu peguei emprestado é 220. Então vamos lá para a cafeteria que a gente vai fazer um reviewer da máquina como um todo, para que você possa aprender e melhorar o manuseio da sua. Chegamos aqui então no laboratório, gente, e vamos lá fazer o teste da máquina, entender como ela funciona e se ela é boa, é ruim, se o café fica bom, fica ruim, enfim. Então o primeiro passo é ligar na tomada. É mesmo? E tem um detalhe, olha qual que é a voltagem aí, pra você não ter que trocar a sua máquina ou trocar a tomada da sua casa aí. Detalhe pequeno, papai.
Apertou aqui, ó, liga, desliga, tá bem na cara do gol aqui. Uma grande diferencial dessa máquina, pelo que eu pude perceber, que ela esquenta muito rápido. É uma coisa aí de minutos, né? Coisa bem rápida. Se a gente fosse comparar uma máquina profissional, que às vezes demora meia hora para aquecer 100%, essa daqui, ó, piscou, ela já tá quente. Primeiro aqui vou mostrar para vocês a primeira configuração que não está explícita aqui, mas você consegue fazer, que é a configuração que essa máquina te permite uma pequena variação de temperatura de acordo com o seu gosto. Porque a gente sabe que os cafés comportam de maneira diferente de acordo com a temperatura. Em breve eu vou vir aqui falar para vocês dessas diferenças de temperatura de acordo com o que você vai fazer e o que a temperatura influencia no seu café. Mas então como é que você entra nessa temperatura? Pressiona aqui o botão de uma xícara, né? Tem um desenhozinho aqui de uma xícara, e aperta o ligar. No botão de 2 xícaras, você vai andando aqui com a luzinha de acordo com o que você precisa. Você chegou com a luzinha aí na temperatura que você precisa, de acordo com a indicação do manual, você espera que ela vai apitar novamente e vai salvar essa configuração. Salvou a configuração, ela liga automaticamente. Então a única coisa que você precisa saber é o seguinte: você aumenta 2 graus ou diminui 2 graus, mas quer dizer, se a máquina está 90, você vai trazer ela para 88 ou vai subir para 92. Configurou aí a temperatura da sua máquina, tem uma outra configuração que ela te permite fazer, que aqui, como vocês podem ver, tem 2 botões aqui, um que representa uma xícara, outro que representa 2 xícaras. Por quê? Essa máquina ela vem com 2 cestos para que você possa encaixar aí na hora de fazer seu café. O cesto mais raso para você fazer uma dose e um cesto um pouquinho mais fundo para você fazer 2 doses de café. Naturalmente, quando você vai fazer um café, você usa menos pó do que quando você vai fazer 2 cafés. Então, o que você consegue fazer aqui nesses botões também através de uma programação? Você consegue ajustar o volume de água que você quer que saia nesses 2 botões. No painel da máquina aqui já tem um botão escrito aqui, programação. Apertou ele, aí você vai acionar o café. Acionou o café que você quer preparar, aí ele vai começar a funcionar. Na hora que você quiser que ele pare, você vai lá e pausa ele. A partir daí, você vai na programação, apertou ele de novo, tá salvo esse volume de água nesse botão. Só um detalhe, quando for fazer essa programação de volume de água para cada extração, faça com café. Se você fizer sem o café, ela não entende que depois vai existir uma resistência de pressão, né? No caso, o café. Ela não vai calcular o volume de água exato de acordo com o que você precisava. Mas eu fiz alguns testes aqui, esse volumétrico ele consegue te dar uma base assim em ml, se for o caso, mas ele dá uma pequena variada exatamente porque a máquina tem uma pequena oscilação de pressão. E ela tem uma configuração aqui que eu gosto muito, porque você consegue variar muitas extrações se você souber utilizar dela. A possibilidade de fazer uma pré-infusão controlada. E ó, tô para te falar que até as máquinas profissionais, pouquíssimas têm essa opção. Basicamente ela funciona da seguinte forma: você ligou a máquina, você vai fazer o café, ao invés de você apertar o botão e soltar e deixar com que ele passe naturalmente, você vai pressionar o botão. E aí você segura ele, você vai perceber que vai acionar ali a água, vai estar em contato com o café, vai surgir uma pequena pressão. E aí você segura, continua segurando. Então, quanto mais tempo você segura, maior vai ser o processo de pré-infusão, que teoricamente é uma pressão menor, que a água está passando ali sobre o café e está causando uma saturação maior. Na hora que você encontrar aí sua receita de pré-infusão, você tira o dedo do botão, que aí a pressão vem e faz o trabalho dela. Então essa questão da pré-infusão nas máquinas de expresso, todas as máquinas elas têm uma pequena pré-infusão, porém que já é, vamos dizer assim, determinada pelo fabricante. Hoje uma máquina profissional, para que vocês possam ter uma referência, é em média de 4 segundos essa pré-infusão. Se você acionar ele sem segurar, você vai ver que ele já tem uma pré-infusão programada de acordo com o fabricante. Tem uma questão aqui que é o seguinte: então você consegue fazer aí 2 xícaras de café expresso, né, uma para cada pessoa, vamos dizer assim, e você tem a opção que ela vem com algumas peças sobressalentes, né, que é fazer a transformação desse porta-filtro. Então você consegue tirar esse bico de 2 aqui, colocar o bico de single e acoplar o cesto menor, que é o referente a uma dose. Essa máquina ela vem também com o porta-filtro pressurizado, que é um porta-filtro que aqui em cima ele parece comum, mas porém no fundo ele tem um buraquinho só. Para que servem os filtros pressurizados, né? Pouca gente entende o porquê disso.
é que, na verdade, quando você não tem um moedor que tem um corte preciso, né, isso gera uma dificuldade na extração. Ele acaba passando o café muito rápido, acaba ocasionando uma bagunça e às vezes você não consegue um perfil sensorial de café adequado com a sua receita. O filtro pressurizado, ele foi uma forma pensada de tentar corrigir esse erro doméstico. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa já comprar um café moído e querer pôr na máquina de expresso dela. Então aqui no filtro pressurizado, você pode pôr um café que não esteja numa moagem muito regular. Você não precisa apertar muito, né? Porque senão você vai criar uma barreira ainda maior, porque ele já é pressurizado, né? Por isso que ele só tem um buraquinho. Então você coloca ali, acomoda o café e dá o start na máquina. E aí ele vai, entre aspas, corrigir essa irregularidade da moagem e chegar num café um pouco melhor. Ela tem aqui o tamper, que já acompanha a máquina, né? Então o tamper já é na medição exata, é um tamper de 54. Essa medição não é muito comum em máquinas que a gente conhece. Hoje em dia a gente tem máquinas com padrão de 58 e 53. O 54 é o meio do caminho. Além disso, ela vem com uma diversidade de outros acessórios. Então ela já te entrega aí 2 tamanhos de filtro pressurizado, o single e o duplo, 2 tamanhos de filtros normais, né, que aí também seria o single e o duplo, um tamper, uma pitcher, um pincelzinho de limpeza. Então ela já tem aí alguns componentes que são fundamentais para você fazer o seu café aí bem feito na sua casa. Conclusões sobre a bebida. Cara, impressionante a qualidade que ela consegue chegar sendo uma máquina doméstica, né? Nesse caso aqui a gente utilizou o frutado, que é um café da nossa linha que vai muito bem no expresso, exatamente porque ele é um pouco mais encorpado, mais doce. A receita que eu fiz aqui eu utilizei 15,5 gramas para fazer uma extração no cesto duplo. Nessa receita então tá indo 7,75 gramas para cada xícara, né? Que é o equivalente aí a cada dose. Agora, com relação ao moagem, vai variar de acordo com o seu moedor aí. Então cabe um teste até você conseguir ajustar para que consiga ter uma receita aí num tempo de extração média de 25, 26 segundos pelos testes que eu fiz aqui usando a configuração padrão da máquina. Aí tem uma questão que é a parte de vaporização, né? Ela tem aqui um dispositivo que é o dispositivo de vapor e ela também tem um dispositivo de água, caso você precise fazer alguma pequena higienização na sua xícara, enfim, precisar limpar alguma coisa ou se precisar de uma água quente em pequena escala, ela tem o dispositivo de água. Então eu vou te mostrar aqui como é que aciona a água e aonde ela sai. E agora vou te mostrar onde funciona o vapor. O vapor, vocês vão perceber que tem uma luz que sinaliza que está aquecendo a caldeira para ter mais força a vaporização. Coloca aí sua leiteira, né, sua pitcher, com o leite e aciona o vapor. E aí, se você já tem um pouco de habilidade com vaporização, latte art, eu acredito que você vai conseguir desenvolver aí uma boa vaporização. Tem uma vantagem para você que está aprendendo, que como a máquina tem uma pressão menor, ela é um pouco mais lenta nesse processo. E aí isso acaba sendo bom porque você tem mais tempo de se posicionar, achar o ângulo correto, até você finalizar a vaporização. Então, como vocês podem ver aqui, dá para fazer um nível de vaporização excepcional. Então, para falar que tem muita cafeteria aí com máquina profissional que os baristas não conseguem chegar nesse nível aqui não, viu? Detalhe pequeno, fez a vaporização, gente, imediatamente limpa o bico de vapor para o leite não ressecar e a sujeira não ficar muito grossa aí na sua máquina e isso vai gerar uma contaminação cruzada aí, porque o leite fica seco ali e vai virar uma bactéria. E sem falar que depois que resseca, para limpar fica muito mais difícil, viu, Roger? Tá um clima muito pesado aqui. Lembra outra coisa, gente, o sistema de vapor, ele não serve só para leite, né? Dá para você utilizar aí na sua casa, misturar um leite com chocolate e vaporizar e fazer um chocolate quente. Dá para você aquecer alguma outra coisa, como, por exemplo, né, no vídeo aí que eu fiz aí sobre o quentão, né, o café quentão, lá eu fiz a mistura e usei o fogão para aquecer a cachaça e os ingredientes.
mas eu poderia muito bem colocar tudo isso numa pitcher e usar o vaporizador para aquecer esses ingredientes, que inclusive foi o que eu fiz durante a competição quando eu fiz essa bebida. Essa máquina ela é single boiler. E que culpa eu tenho? Numa máquina profissional, você consegue fazer o expresso enquanto você está vaporizando o leite. Aqui você tem que ou fazer o expresso ou vaporizar o leite. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu indico é o seguinte, quando for fazer café e leite, né, harmonizado, tem uma dica que eu uso até em treinamento aqui quando eu estou dando curso, porque as pessoas ainda não têm muita habilidade, né, de fazer as coisas juntas. Eu falo assim para eles, ó, o café espera o leite não espera o café. Imagina assim, se eu quero tomar um café puro, eu quero que ele saia ali no maior cuidado possível, na temperatura certa, com um creme bonitinho, e logo eu vou degustar ele. Se eu deixo esse café parado ali por algum tempo, ele vai desfazer o creme, é natural, ele vai perder um pouco da textura. Mas, cara, ninguém vai conseguir perceber, a partir do momento que eu jogo o leite ali, se aquele café ficou 2, 3 segundos parado, né? Então, porque é um limite aí muito pequeno. E o leite estando bem aquecido e quente, ele vai harmonizar depois com aquele café que teoricamente foi bem extraído, e você vai entregar essa mistura aí para o seu convidado. Se eu faço o inverso, faço o leite primeiro e depois eu faço o café, o leite no processo de vaporização, ele derrete, né, os açúcares do leite para adocicar, e ele faz também essas microbolhas, que é o creme que é formado na pitcher, que é envolvido por lipídio, por gordura. E aí, enquanto isso está tudo bem misturado, quente, harmonizado, fica mais fácil de eu compor ali meu desenho. A partir do momento que eu paro esse líquido em algum lugar, o que vai acontecer? Vai decantar. A parte líquida vai ficar mais para baixo e a parte do creme começa a condensar na parte de cima. E aí, se eu não tiver um cuidado, né, de homogeneizar muito bem isso, na hora que eu for arremessar na xícara, vai sair muito líquido, porque o creme fica retido na leiteira. E aí tem detalhes, né, que assim como qualquer máquina doméstica tem, né, essa máquina ela tem um compartimento aqui de água, né, que é onde se abastece ela para fazer os cafés aí. Ela tem capacidade média aí de 1,8 litro de água, então é sempre bom ficar de olho nesse compartimento, porque principalmente ao ligar a máquina não pode estar vazio, porque pode ser que a bomba vá acionar ali e não tem água, isso você pode gerar algum problema técnico na máquina a ponto de queimar a bomba da sua máquina de expresso. Outra coisa que essa máquina tem, que acaba sendo um benefício em relação a outras, é que essa parte de cima, que é onde vai as xícaras, ela aquece um pouquinho, porque a caldeira está logo embaixo. É o mesmo raciocínio das máquinas profissionais, né? Então você vai perceber que a parte de cima dela dá uma aquecida, e isso acaba sendo um ponto positivo que já deixa as suas xícaras mornas. A parte da bandeja, né, que é onde a água vai escorrendo, e essa máquina também tem sistema de refluxo. Toda vez que a gente desliga um componente dela, ela faz uma pressão e joga uma aguinha ali que é natural de toda a máquina de expresso. Eu diria que ela entrega o que é necessário, né? Não adianta eu reclamar que a bandeja da máquina é pequena, que toda hora vai encher. Vamos pensar em tudo que ela entrega de bom. Então, vocês vão perceber que conforme a utilização, ela vai te avisar que a bandeja de água tá cheia e a gente vai precisar limpar. Instala, né? Deixa essa máquina perto da pia, porque na hora que ela avisa que tá cheio, é difícil de você tirar aquilo ali sem esparramar, porque aí quando ela avisa que tá cheio, é porque tá cheio mesmo. A outra coisa é o seguinte, né? Vocês podem ver que ela tem uma marcação aqui na onde você encaixa o porta-filtro, uma marcação de limite, até onde você vai apertar. Então, já que tem essa marcação, evita forçar mais do que isso, né? Se a sua máquina não tiver vedando aí na marcação que aponta que é o limite de vedação, é porque você já está precisando fazer uma intervenção e trocar esse o-ring de vedação aí da máquina. Ponto negativo é que como esses equipamentos são dolarizados, né, então acaba que a gente está num momento não muito bom de investimento nessa máquina. Essa máquina, anos atrás, era vendida a R$3.000. Hoje vocês podem fazer a pesquisa e vocês vão ver que se achar mais barato, vocês vão achar na casa de uns 5, 5,5 nova. Então, para finalizar, você que tem uma Breville aí em casa, deixa aí no depoimento, nos comentários do vídeo, como é que é a sua experiência com essa máquina. Você que tem uma e quer vender, deixa aí também os comentários no vídeo, porque agora alguém vai querer comprar a sua máquina.
E você que tá aí e tá querendo vender a máquina porque nunca conseguiu tirar um expresso direito com ela, pode ter alguns motivos. O seu moedor deve ser ruim, testa o filtro pressurizado, seu café já deve estar oxidado, tem uma série de coisas que pode ocorrer aí. Fica de olho aqui no canal que o próximo vídeo eu vou falar sobre o moedor que faz conjunto com essa máquina que pode ser a solução do seu problema. Até semana que vem, até o próximo vídeo.